Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Lucas, capítulo 5, versículo do 12 ao 16. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, pode limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser purificado. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe Jesus que o não contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama, e corriam grandes multidões para o ouvir e ser curado de suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se para lugares solitários para orar. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, com muita alegria e pela graça e a misericórdia do Senhor, aqui mais uma vez nos encontramos, aqui pelo canal, para juntos podermos viver esse momento de reflexão do Evangelho do dia. Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, pode limpar-me. Então a primeira atitude desse homem ao ver Jesus é prostrar-se, lançar o rosto por terra, reconhecendo a grandeza daquele que ali está e ao mesmo tempo reconhecendo a sua pequenez diante daquele que está ali, Jesus, o Filho de Deus. E é assim, meus irmãos, que nós também devemos procurar o Senhor nas nossas necessidades. Aqui esse homem procurou Jesus na necessidade de uma cura física. Mas veja como ele agiu. Cheio de lepra aquele homem estava. Queria a cura, queria ser limpo, queria ser curado. Somente Jesus o podia fazer. E diz a palavra que vendo ele Jesus, ele lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou. É preciso suplicar. Gente, estamos pedindo àquele que tem para dar e àquele que quer nos dar. Como diz ele mesmo, pedi e receberei. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, vai encontrar. E quem bate, abrir-se-vos-á. Meus queridos irmãos, não é Deus que é incapaz de fazer. Não é Deus que não queira fazer. A gente ouviu aqui na palavra, Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero que você seja purificado, seja purificado. Porque aquele homem disse: Senhor, se tu queres, tu pode limpar-me. E Jesus diz: eu quero. É vontade minha. Então é vontade de nosso Deus nos curar fisicamente e espiritualmente. Mas como nós estamos se aproximando do Senhor? Fazendo de conta que os nossos pecados não são pecados?
querendo de certa forma driblar ou pensar em driblar ou achar que somos capazes de esconder algo de Deus que tudo vê? Nos aproximamos do Senhor sempre dizendo que o outro que é errado, que foi o outro que cometeu o pecado, com um dedo sempre apontando para o outro? Ou nos aproximamos do Senhor como este homem que não ousava nem levantar o rosto de vergonha, lançou-se por terra, seu rosto por terra, e da sua dor, do íntimo lado mais profundo do seu coração, sofrido e dolorido por aquela enfermidade que não só estava comendo as carnes daquele homem, como também o excluía do meio da sociedade. Não era só a doença física, mas também o preconceito grande naquele tempo, enorme, em que aquela pessoa era condenada a estar distante das outras, e ele prostra-se por terra. É como que quer esconder as suas feridas, é como que diz assim, para que o meu mal não te atinja. E Jesus, cheio de misericórdia, cheio de bondade, ouve a súplica daquele homem, ouve a oração daquele homem. Jesus, ele vê a atitude daquele homem. E Jesus deixa conforme a fé, conforme a verdade, a sinceridade, a profundidade daquele pedido: Senhor, se queres, pode limpar-me. E Jesus vai dizer: eu quero. Seja limpo, seja curado. Foi isso que o Senhor disse. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero. Eu quero, meu filho. Eu quero que você seja curado. Meus queridos irmãos, a lei proibia de qualquer pessoa se aproximar de um leproso. Era proibição por lei. E a palavra diz: Jesus estendeu a mão e tocou. O nosso Deus não se molda aos padrões humanos. Não que Jesus fosse transgressor da lei, mas Jesus está dizendo: a lei, toda lei, ela tem que ser a favor da vida. Nenhuma lei, ela deve estar acima da vida. Toda lei, ela deve ser constituída para o bem da humanidade. E aquela lei condenava aquele homem a morrer sozinho, a não ter ajuda. Mas Jesus, quebrando todos os protocolos, Jesus, ele se aproxima. E mais do que se aproximar, Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser purificado. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Oh glória, louvado seja meu Deus. Louvado seja o Senhor Jesus por tão grande poder esse que Ele quer derramar na vida de todo aquele que crê, poder esse que Ele quer usar a favor daqueles que creem, daqueles que pedem, daqueles que suplicam, daqueles que humildemente reconhecem que Ele pode e que nós não merecemos, mas Ele é bom e Ele pode e Ele vai realizar. Foi isso que aconteceu na vida desse homem. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. E Jesus diz: aquele homem curado, limpo, restaurado, ordenou-lhe Jesus que não o contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém, vai, mostra-te ao sacerdote
E aqui nós vemos, meus irmãos, a importância do sacerdote. Jesus manda ele ir mostrar o sacerdote, o vigário de Deus, aquele que administra aqui na terra o que é do céu, aquele que liga as coisas do céu à terra. Vai e mostra, diz Jesus, vai e mostra-te ao sacerdote. E diz assim, e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu, para lhe servir de testemunho. Jesus manda aquele homem seguir todos os ensinamentos que Moisés deixou e que os sacerdotes, guardião daquele tempo, administrava e aplicava ao povo. Jesus dizendo hoje para nós, não ignore as normas da igreja. Não ignore as orientações dos sacerdotes meus. Obedeça, tenha humildade, porque a via da graça se dá pela minha igreja. A igreja do Cristo, em que Ele mesmo escolheu homens e os constituiu sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, para trazer o próprio Cristo como alimento, corpo, sangue, alma e divindade, para nos curar da lepra do pecado. Deus maravilhoso, Deus bondoso. Entretanto, mesmo que Jesus dissesse àquele homem, silencia, não saia aí propagando, porque não é fama que eu busco, mas vai mostrar ao sacerdote, diz a palavra, entretanto, mesmo assim, espalhava-se mais e mais a fama de Jesus e corria grandes multidões para ouvir e ser curada das suas enfermidades. Então o povo corria até Jesus. Nós estamos correndo atrás de quem hoje? Dos deuses falsos deste mundo? Do ter desesperadamente, ter, e uma medida que nunca se enche? Ou estamos correndo verdadeiramente atrás de Jesus? Estamos buscando verdadeiramente Cristo? Ou buscando nós mesmos? Ou buscando saciar o nosso ego? Ou buscando, consciente ou inconsciente, fama através de uma busca, talvez consciente ou inconsciente, de Cristo e ao mesmo tempo não de Cristo, mas da nossa própria vontade e da nossa vaidade. Muitas vezes achamos que estamos buscando Cristo, mas um Cristo que criamos ao nosso bel prazer, da forma que nós queremos. Vamos moldando o Cristo conforme me convém. Mas o Cristo que nos pede a renunciar a si mesmo, mas o Cristo que espera de nós a atitude de nos lançarmos de joelho dobrado e suplicar a Ele humildemente, esse Cristo nós não queremos buscar. O Cristo que, em vez de glória, nos promete cruz, tome sua cruz e siga-me. Esse Cristo não é o Cristo que muitas vezes nós buscamos na igreja. Mas queremos o Cristo dos milagres somente, o Cristo que nos concede glórias, o Cristo que me faz cada vez mais conhecido, porque me deu a sua unção para anunciar a palavra da salvação. Mas quando esse mesmo Cristo me entrega a cruz a carregar, eu não quero aceitar esse Cristo. E vou moldando um Cristo da minha forma, do meu jeito que eu quero,
e não o Cristo que a Escritura nos traz. Precisamos crescer e amadurecer na nossa fé. Eis que passou o tempo do leite e chegou o tempo do alimento sólido. É preciso ingerir o alimento sólido. Não sermos mais criancinhas à mercê das mentiras desta vida presente. Não sermos criancinhas na igreja, na ingenuidade das fantasias que a vida nos apresenta todo dia, mas sermos homens e mulheres de alimento sólido, estruturado na palavra, que estão conscientes que aceitar Cristo é também aceitar o caminho estreito de difícil acesso, que aceitar Cristo é aceitar ao mesmo tempo também as perseguições do Cristo. Se me perseguiram, diz Jesus, hão de perseguir a vocês também. Mas se me ouviram, hão de ouvir a vocês também. E se eu venci, vocês vencerão também. E é nessa esperança que nós nos sustentamos, é nessa esperança que nós queremos avançar para as águas mais profundas. É nessa esperança que, mesmo indo contra toda a esperança, é nessa esperança que mesmo a nossa barca, tendo que remar contra a maré, contra o vento, nós queremos manter-se firmes com a lâmpada da fé, da esperança acesa, confiante que aquele que nos chamou é justo, é verdadeiro e é leal, e nunca nos abandonará. Eis que estarei convosco todos os dias, diz o Senhor, até o fim dos tempos. Que eu e você tenhamos nele a graça e a fortaleza de permanecermos firmes. Uma vez começando no Espírito, não venhamos acabar na carne, mas que possamos perseverar no Espírito. Se vivemos em Cristo, também devemos morrer como Cristo morreu para esta vida e ressuscitar com Cristo para a vida nova. Eis que passou o que é velho, tudo se fez novo. Desde agora, nenhuma condenação pesa sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Passou o que era velho e tudo se fez novo. E só nos resta dizer: obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para com nós, pecador. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui foi mais uma reflexão no canal nesse dia de hoje. Jesus nos abençoe e nos guarde sempre. Fica com Ele que eu vou com Ele. E até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.